O horizonte urbano brilhava intensamente com a luz de sonhos infinitos. Suas estruturas de vidro atravessavam o céu noturno como guardiões silenciosos do poder. No interior da mais alta dessas construções, uma mulher permanecia em seu escritório, no último andar. Sua aura tão imponente quanto o império que dirigia. A executiva era reconhecida por sua inteligência implacável, sua exatidão em cada negociação e sua habilidade extraordinária de compreender as pessoas. Porém, naquela noite, sua segurança havia assumido uma forma diferente. Ela se posicionou diante de um adversário completamente inesperado. Diante deles havia um tabuleiro de xadrez, suas peças preparadas para o combate, e no reflexo sutil da janela atrás deles, o murmúrio silencioso da cidade parecia aguardar com expectativa. Vença-me no xadrez e eu me casarei com você, ela havia declarado, sua voz carregando tanto um desafio quanto um anseio estranho e quase não verbalizado. Não era apenas um jogo. Era algo mais profundo, algo que nenhum dos dois ainda compreendia. Se você acredita na bondade, em novas oportunidades e no poder dos encontros inesperados de transformar vidas para sempre, dedique um momento para curtir este vídeo, compartilhe com alguém que ama histórias tocantes. Comente seus pensamentos e se inscreva no Cantinho da Bondade para nunca perder uma história que possa inspirar seu coração. Ele não era o tipo de homem que normalmente se sentava diante de COR em escritórios particulares com vista para a cidade. Um pai solteiro, seu universo girava em torno de sua filha pequena e do trabalho modesto de limpeza que pagava suas contas. Suas mãos eram ásperas de anos de trabalho, suas roupas simples, seu comportamento humilde. Mas seus olhos guardavam uma força silenciosa, um tipo de inteligência que não vinha de livros ou escolas de negócios, mas das lições longas e difíceis da vida. Ele não havia esperado o convite. Tudo havia começado de forma inocente. Um café derramado no corredor, um pedido de desculpas educado, uma conversa casual que de alguma forma levou a ele consertar uma janela emperrada em seu escritório. Ela havia notado algo nele naquela noite. Uma calma incomum, uma paciência que a intrigou. E então ela havia notado o pequeno jogo de xadrez de viagem que ele carregava em sua mochila, uma relíquia de uma vida da qual raramente falava. Foi então que ela decidiu testá-lo. Para ela, o desafio era parcialmente diversão, parcialmente curiosidade. Ela era uma mulher que possuía tudo, mas sentia o vazio de vitórias que chegavam facilmente demais para ele. O desafio era mais complexo. Não se tratava de casamento, na verdade. Tratava-se de dignidade, de mostrar que mesmo aqueles que vieram do nada podiam se posicionar em igualdade com alguém no topo. Enquanto se sentavam face a face, o ambiente parecia diminuir, as paredes desaparecendo até que restasse apenas o som suave das peças de xadrez e o ritmo silencioso e rítmico de seus corações. Mas a vida não havia sido fácil para ele. Cada movimento que fazia no tabuleiro carregava ecos de noites em que havia passado sem comida para que sua filha pudesse comer. Dias em que havia caminhado quilômetros na chuva porque a passagem de ônibus era muito cara. Momentos em que havia engolido seu orgulho apenas para manter um teto sobre suas cabeças. Sua oponente, embora nunca pudesse imaginar essa luta, começou a senti-la na forma como ele jogava, não com arrogância, mas com um tipo de determinação crua e inabalável. Cada peça que ele movia parecia carregar o peso da vida que havia vivido. Ela também tinha seus fardos, embora os seus estivessem escondidos atrás do luxo e do poder. Anos de solidão mascarada pelo sucesso corporativo, uma série de relacionamentos fracassados construídos na conveniência em vez da conexão, e um coração que era muito mais frágil do que qualquer um suspeitava. Talvez fosse por isso que ela fez o desafio. Talvez quisesse ver se alguém poderia surpreendê-la. Alguém que não se aproximasse dela com medo ou bajulação, mas com honestidade e habilidade. Conforme o jogo progredia, seu sorriso começou a desvanecer. Não porque ela estava perdendo, mas porque estava começando a vê-lo de uma forma que não havia visto ninguém em anos. A cidade lá fora cintilava como um sonho. Mas dentro daquela sala, a tensão cresceu mais pesada a cada movimento. Peões avançaram com propósito. Cavalos saltaram com precisão. Bispos cortaram o tabuleiro como lâminas silenciosas. Ele era paciente,
não se apressando, não se intimidando. E então, em um momento tão rápido que ela mal conseguiu ver, ele encurralou seu rei. 3 movimentos. Era tudo o que foi necessário. 3 movimentos brilhantes e calculados que encerraram o jogo. Seus olhos se arregalaram, não em humilhação, mas em algo mais próximo ao espanto. Ninguém jamais a havia derrotado tão rapidamente, tão decisivamente, e certamente não alguém que ela havia subestimado. Por um longo momento, houve silêncio. Então, em vez de raiva, um sorriso silencioso tocou seus lábios. Ela percebeu que isso não era mais sobre o jogo. Era sobre a verdade que ela havia visto nele. A resistência, a força, a recusa de ser definido pelas circunstâncias. Ela havia oferecido o desafio como uma brincadeira, um teste, talvez até uma armadilha. Mas o que encontrou foi respeito, e talvez algo mais profundo. Nos dias que se seguiram, ela encontrou razões para chamá-lo de volta. Não para outro jogo, mas para conversas que se prolongavam muito depois que as luzes do escritório se apagavam. Ela perguntou sobre sua vida, sobre sua filha, sobre o tipo de coragem que era necessária para recomeçar todos os dias apesar das adversidades. Ele nunca se gabou, nunca pediu nada. E essa humildade começou a quebrar as barreiras que ela havia construído ao redor de seu próprio coração. O que começou como um desafio se tornou uma conexão, e o que começou como um jogo de xadrez se tornou algo muito mais profundo. Semanas se transformaram em meses. Lentamente, sua vida protegida começou a mudar. Ela se viu ansiosa por suas visitas, pelos momentos de honestidade em um mundo cheio de máscaras. E ele, embora cauteloso, começou a vê-la não como a CEO, mas como uma mulher buscando significado além de salas de reunião e balanços financeiros. Foi nos momentos silenciosos, na forma como ela escutava quando ele falava sobre sua filha, na forma como ele notava quando ela estava exausta e trazia café sem pedir, que algo real começou a crescer. Mas nem todos entenderam. Seus amigos questionaram-na. Sua diretoria duvidou de seu julgamento. As pessoas sussurravam que uma CEO não tinha negócio se envolvendo com um homem que limpava pisos para viver. A pressão aumentou, o escrutínio se tornou intenso, e ela começou a se perguntar se havia sido tola em deixá-lo entrar em seu mundo. E ainda assim, toda vez que olhava para ele, via a mesma força inabalável que havia visto naquela noite no tabuleiro de xadrez. Ele não tinha nada a oferecer a ela em termos de riqueza ou status, mas tinha tudo o que ela realmente precisava: lealdade, honestidade e o tipo de amor que não podia ser comprado. O ponto de virada final veio numa noite tempestuosa quando sua empresa enfrentou uma crise que ameaçava tudo o que ela havia construído. Enquanto parceiros se afastavam e conselheiros perdiam a fé, ele foi quem permaneceu ao seu lado, lembrando-a de que ela era mais que seus fracassos, que seu valor não era definido pela opinião pública. Naquele momento, ela percebeu que o jogo que haviam jogado meses atrás havia sido mais que um jogo. Havia sido um vislumbre do tipo de parceria que ela queria para o resto de sua vida. Não uma parceria construída em negócios, mas na confiança. Quando a crise passou, ela havia tomado sua decisão. O desafio que havia dado como brincadeira havia se tornado uma promessa que queria cumprir. Não porque ele a havia vencido em 3 movimentos, mas porque ele havia permanecido ao seu lado de formas que ninguém mais havia feito. Suas vidas não se tornaram perfeitas de repente. Ainda havia desafios, ainda pessoas que duvidavam deles, mas eles tinham algo raro. Uma conexão que desafiava expectativas e um amor que havia crescido nos lugares mais improváveis. Se esta história tocou seu coração, por favor curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje, e se inscreva no Cantinho da Bondade para mais histórias verdadeiras que nos lembram do poder da resistência e do amor. Antes de terminarmos, temos um pedido especial para você. Comente abaixo e nos conte qual foi o ato de bondade mais inesperado que você já testemunhou. Sua história pode inspirar alguém que precisa disso agora.